Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo segundo São João capítulo 20, versículos 19 ao 31. Segundo domingo da... Amigos e amigas, senhores e senhoras, eu sou Daniel Nonato. Hoje é o segundo domingo da Páscoa. Também celebramos o domingo da Divina Misericórdia. Uma tradição que foi consolidada pelo Papa João Paulo II, em sintonia com a experiência espiritual de Santa Faustina. E não me peça para pronunciar o nome dela, que eu não consigo. Santa Faustina já está bom para a gente, não é isso? Bem, a liturgia deste dia nos conduz a um eixo central do cristianismo. Primeiro, a ressurreição, não apenas como um evento extraordinário, mas como uma irrupção histórica de uma misericórdia que desarma a violência, rompe o medo e reorganiza a vida. As leituras desse dia de hoje são densas convergências. Atos 2, 42 ao 47, o Salmo 117, entre parênteses 118, e também a segunda leitura, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 9. E o Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 31. E aqui já vale um aviso, não é isso, gente? É um pouco assim, muito bem-humorado. Não é um domingo para consumir espiritualidade leve, tipo fast food religioso. Hoje, o texto mastiga a gente. Primeiro, Atos dos Apóstolos 42 ao 47. Atos dos Apóstolos nos apresenta um retrato fiel da comunidade nascente. Perseverança nos ensinamentos, comunhão, fração do pão e oração. Mas atenção, isso não é agenda religiosa de grupo devocional organizado. É uma revolução social. Na comunidade, ninguém passava fome, ao contrário de um país chamado Brasil, onde tem pessoas que passam fome num país dito cristão. Quando o texto de hoje diz que ninguém considerava o seu, apenas o que possuía, estamos diante de uma subversão direta da lógica da acumulação dos dias de hoje. Isso ainda vai ser corroborado pelo texto do Jubileu Bíblico, lá em Levítico 25. E é uma crítica, profética à desigualdade social que nós vivemos, a desigualdade estrutural desse país, onde ainda temos pessoas desempregadas, pessoas passando fome. Aqui, a Páscoa não é interiorização ou privatização de algo. É uma economia alternativa. E, de verdade, sejamos honestos. Se esse texto fosse aplicado literalmente hoje em nossas comunidades, muitas coisas que o povo chama hoje de cristianismo, muitas igrejas que hoje se dizem cristãs, inclusive igrejas paroquiais da Igreja Católica, com certos padres e pastores e bispos, entrariam em crise profunda. A comunidade de Atos dos Apóstolos não era perfeita, mas era perigosa para o sistema daquele contexto, e ainda é perigoso esse texto para nós hoje, quando falamos que entre eles não havia necessitado num país como o nosso, onde muitas das vezes rezamos o pão nosso, o estômago vazio. O Salmo de hoje, o Salmo 117, entre parênteses 118, ensina a gente que a pedra é rejeitada. O Senhor fez isto e é maravilhoso aos nossos olhos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O salmista introduz uma lógica divina desconcertante. Deus constrói a história a partir dos descartados. E aqui vale uma crítica profunda e profética. Essa lógica social contemporânea. O que não é produtivo, o que não gera lucro, o que não se encaixa, é descartado. Mas, na teologia bíblica que nós conhecemos,
O descartado é justamente o lugar da revelação. Cristo será identificado como esta pedra, como diz lá em Mateus 21:42 e Atos 4:11. E isso é profundamente político e espiritual ao mesmo tempo. Deus não trabalha com o ranking dos melhores. Deus não busca a meritocracia. Mas Deus, ele vai dar ênfase e vai trazer para o meio os invisíveis da história. Aqueles que ninguém dá valor, aqueles que ninguém dá atenção. E a segunda leitura, que é a primeira carta de São Pedro, no seu capítulo 1, versículo 3 ao 9, será primeiro que Pedro não escreveu carta nenhuma, não é isso? A primeira carta de Pedro fala de uma fé provada com ouro no fogo. E aqui não há uma romantização da vida espiritual. Há uma maturidade existencial. Ou seja, a nossa fé não é anestesia, nem um capacete especial para nos proteger das dores e sofrimentos da vida. E é isso que é bem atual nos dias de hoje. Uma sociedade que vive um contexto da ansiedade social, crise de sentido e espiritualidade instantânea. Hoje, festa da misericórdia, muita gente vai na igreja pedindo a misericórdia, mas esquece de dar misericórdia a quem é o seu vizinho, o seu amigo. O texto nos lembra que quem quer crer não é escapar da realidade, mas atravessar. Sem ter visto, vocês o amam. Isso não é ingenuidade, é profundidade afetiva e existencial. É provável crer sem controle, sem manipulação e sem prova matemática de transcendência. E aí chegamos até no Evangelho. O Evangelho de hoje, que nos apresenta uma comunidade de portas fechadas, João capítulo 20, versículo 19 a 31. E agora chegamos a esse centro dramático do domingo de hoje. Os discípulos estão com as portas fechadas por medo. E aqui começa um drama, não é isso? Comunidade trancada. Atualmente nós temos igrejas trancadas. O texto da porta fechada não é mais que uma arquitetura da psicologia coletiva, trauma históricos e defesa institucional. Pode ser também uma imagem das comunidades religiosas que se tornam defensivas, autorreferenciais, mais preocupadas em preservar a estrutura de poder do que anunciar a vida. E Cristo entra sem pedir permissão. Isso já deveria nos incomodar. Muitas coisas estabelecidas em nossas igrejas, ele se coloca no meio, mas não na periferia, como alguns querem, apenas na periferia. Não no controle do poder, não no topo hierárquico, mas no meio, e diz: a paz esteja convosco. E essa paz que ele anuncia não é uma ausência de conflito, é uma forma de reorganizar a vida. E ainda temos no Evangelho de hoje as chagas, uma memória que não pode ser apagada. O ressuscitado mostra as suas marcas. Isso é decisivo. A ressurreição não apaga a história, ela transforma sem negá-la. A fé cristã não é fuga do sofrimento, mas transfiguração do sentimento e do sofrimento. As chagas permanecem como memória crítica da violência. E aqui o texto se torna extremamente contemporâneo. Quantos corpos feridos nós passamos pelas ruas, feridos pela pobreza, pela falta de comida, pela violência urbana. E também pelo racismo, pela exclusão social. Tudo isso é um lugar teológico. Cristo não permanece sem história. Ele aparece com a sua história marcada pela violência.
De repente, nós podemos olhar que Jesus entra e sopra sobre a comunidade. Esse gesto remete diretamente ao Gênesis capítulo 27. O sopro que cria o ser humano. E aqui temos uma nova criação. Mas não de pessoas isoladas em seu mundo, em sua espiritualidade, mas de toda uma comunidade. O Espírito não produz espiritualidade privatista, não produz uma espiritualidade do eu sozinho. O Espírito produz comunhão e missão. E missão não é controle religioso do mundo, é serviço de reconciliação. João capítulo 20, versículo 13, ainda traz para a gente a questão do perdão e o risco do poder religioso. Aqueles a quem perdoares pelos pecados serão perdoados. Este é nos textos mais clericalizados na cabeça de muitos, mas é um texto delicado na tradição cristã. E também um dos mais frequentemente distorcidos. E aí podemos dizer que o verbo afião, do grego, significa soltar. Ou seja, o perdão não é propriedade, é libertação. Mas dentro do nosso contexto histórico, esse texto já foi usado e é usado para justificar certos poderes de controle espiritual em nossas igrejas. Sobretudo o clericalismo, os padres que se acham dono do perdão, como se o perdão fosse um mecanismo administrado por poucos sobre muitos. E aqui é preciso ser direto. Quando a religião transforma o perdão em instrumento de poder, aquela frase fala, só quem pode perdoar pecado é os padres. Bom, se Deus não perdoar, ele pode fazer o que quiser. E ainda esse contexto contradiz com o próprio Cristo que perdoa na cruz, sem fazer acordo, sem barganhar. O perdão cristão não é moeda institucional, é evento de libertação. A comunidade chamada de seguir o caminho da salvação, da reconciliação, não é controlar as consciências. E Tomé, sem dúvida, ele não tem noção do que ele está encarando. Tomé, a dúvida como caminho honesto. Tomé não é um incrédulo, de fato. Ele só quer um documento oficial. Esse é o ser humano honesto. Ele quer tocar, quer verificar, quer experimentar, experienciar, a palavra é essa. E Jesus não rejeita por isso. Isso é pedagogia divina. Deus não teme perguntar a sinceridade. E a fé cristã não é anti-intelectual. Ela é relacional. E aqui é um recado bem forte para qualquer forma de religião autoritária. Deus não precisa de defensores inseguros que proíbam e que sempre quer limitar o outro de acordo com sua vontade. E a gente olha o domingo de hoje ainda, sendo o domingo da misericórdia, que também nos apresenta, o julgamento das formas da religião sem misericórdia. Toda vez que a fé vira instrumento de exclusão, ela deixa de ser cristã no sentido pleno. Toda vez que o nome de Deus é usado para justificar a violência, o ódio, o desamor, moral e social, há um desvio do Evangelho. O profeta Amós já dizia, quero misericórdia e não sacrifício. Jesus repete isso lá em Mateus 9,13. O problema não é a religião em si, mas a religião que se fecha em si mesma. Os discípulos estancados têm medo. E Cristo simplesmente entra sem bater, sem pedir a chave, sem autorização. E o pior, entra 2 vezes. E sem autorização do padre, do pastor, do bispo. Se fosse hoje, talvez alguém perguntasse,
Senhor, o Senhor tem um cadastro da pastoral da visitação? E Tomé provavelmente seria o único com coragem de dizer: calma, gente, eu só quero tocar nas evidências. A fé cristã sempre teve espaço para o realismo de Tomé, não apenas para o medo fechado. A misericórdia como futuro da nossa realidade. Nesse domingo celebramos a Divina Misericórdia, é afirmar algo decisivo. O último nome da história não é culpa, nem medo, nem a violência que vai dizer. É a graça. Mas a graça não pode ser abstrata. A graça atravessa estruturas, cura relações, exige conversão social. A igreja, quando fiel ao ressuscitado, não é instituição de controle espiritual, mas comunidade de reconciliação. Quando não é isso, ela trai o próprio Evangelho. O ressuscitado continua atravessando portas fechadas, não para condenar, para reabrir o mundo. E talvez a pergunta decisiva desse domingo não seja cremos, mas deixamos que Cristo entrar onde em nossas vidas. Onde nós deixamos as portas abertas para que o cristão passe pela porta sem se avisar. Bem, eu paro por aqui, peço a você deixar seu like, seu comentário. Fiz um outro vídeo que eu gravei ontem à noite, mas infelizmente devido à minha forma de dirigir o vídeo, até mesmo de usar certos tons de conversa, achei melhor apagar o vídeo e vim falar com vocês aqui através desse nosso canal. Eu sou Daniel Nonato. Bom domingo, feliz festa da misericórdia. Chamado gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: nós vimos o Senhor. Tomé disse: se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos, e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo dessa vez. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com você.